E o último ponto é cenário geopolítico. Quando a Rússia invade a Ucrânia, faz 2 anos, fevereiro de 2022, ela mudou o cenário geopolítico global a favor do Brasil. Porque o Brasil passou a ficar numa condição praticamente única de grande mercado emergente com risco geopolítico muito baixo. Então o mercado emergente tem aos montes, são 156. Por que mercado emergente? Antes de mais nada, por que empresas buscam mercados emergentes? Porque no longo prazo eles crescem mais. É mais fácil crescer mais quando a gente está atrasado. Emergente é uma palavra muito bacana para dizer atrasado, né? E a gente está atrasado. É mais fácil você melhorar quando você não está, quando você está partindo de um ponto inicial ruim, do que quando você está partindo lá de cima. Então, em períodos longos, décadas, não anos, e pegando todos os países emergentes contra todos os riscos, a gente cresce sempre muito mais. Ponto número 2. Então, você quer um mercado que cresça mais. Idealmente você quer um mercado grande que cresça mais. Aí já não tem muitos. Países emergentes com mercados grandes são raros. Fundamentalmente, na minha opinião, são 4. É Brasil, Rússia, Índia e China. Ah, mas e a África do Sul que está no BRICS? Dá 1/3 do Brasil. Sei lá, falei, esse cenário pró-commodities não ajuda só o Brasil, ajuda grosso modo toda a América Latina. Só que tem um detalhe, a maior parte dos países da América Latina tem economias minúsculas. É um dado que eu não tenho, a gente está gravando isso aqui em Alphaville. Mas eu vou dar um chute. Você pega os 2 países que mais cresceram na América Latina nas 2 últimas décadas, são Costa Rica e Panamá. Eu não sei se a economia aqui de Barueri é muito menor que a desses países. Mas aí eu vou dar dados que eu conheço. A economia que mais cresceu na América do Sul nos últimos 10 anos foi a peruana. Ela tem uma economia menor que a do bairro do Itaim, em São Paulo. A economia chilena é menor que a da cidade de São Paulo. A economia da Argentina é menor que a do estado de São Paulo. Então, meu ponto é, emergente e grande é raro. Falei que tem 4. Qual é a empresa americana, europeia ou japonesa colocando dinheiro na Rússia hoje? Eles estão tirando. E na China? Idem, porque a gente tem eleição nos Estados Unidos, onde grandes chances de vitória do Donald Trump. E não dá para imaginar que a relação China e Estados Unidos vai ficar muito tranquila. Então, o que as empresas estão fazendo é falando, depois eu não sei se eu vou conseguir tirar minha grana de lá como eu não consegui tirar da Rússia. Melhor eu tirar agora. Então, faz 2 trimestres que está tendo saídas recordes de investimentos americanos, europeus e japoneses de lá. O dinheiro precisa ir para algum lugar. Sobrou Brasil e Índia. A Índia está com os valuations mais inflados da história, porque para completar, a Índia hoje é o grande das países grandes, é disparado o que mais cresce. Com preço razoável, só sobrou o Brasil. Então, o que eu costumo dizer é que o Brasil está atraindo um monte de investimento estrangeiro de longo prazo, FDI, apesar do Brasil. Não é porque o Brasil está em uma maravilha, é por WO. Não sobrou outra opção. E isso, por sua vez, essa entrada de capital ajudou também o Brasil a crescer mais do que as pessoas imaginam. Então, quando você soma tudo isso, o Brasil estava condenado a crescer mais. O Brasil tem um bilhete premiado da loteria na mão. A gente podia queimar o bilhete, já queimou outras vezes. A Argentina, agora a Argentina virou, mas enfim, estava queimando deles, a Venezuela queima o deles. Dá para queimar, mas tem que se esforçar muito. E eu não consigo ver o Brasil virar Argentina ou Venezuela, porque tem algumas questões políticas aqui que impedem isso de acontecer. Ou seja, nós sofremos um crescimento, né? Nós não provocamos. Ele meio que chegou. Por conta de uma conjuntura global que favoreceu muito o Brasil. Fundamentalmente é isso. O Brasil está crescendo porque tem um vento vindo de trás da nossa vela. A gente não sabe velejar bem. Está cuidando mal da vela. A questão é, para o barco não andar, a gente tem que rasgar a vela. Não basta a vela estar mal colocada. Você tem que rasgar a vela. E eu acho que a gente não vai cuidar bem da vela, mas não vai rasgar a vela. Eu acho que... E fundamentalmente, por que eu acho que não vai rasgar a vela? E aí volta na história. É interessante porque a polarização de discurso é gigante. Só que a gente precisa entender uma coisa. Discurso eleitoral. 2 extremos gigantes. O cara foi eleito, o que ele tenta fazer nunca é tão extremo quanto o discurso. Mas tem um outro detalhe, que é o que o Congresso deixa fazer. E aí a distância fecha. Então o que acaba acontecendo? Ainda assim há diferenças claríssimas e marcadas entre o governo anterior e o atual. Não estou querendo dizer que não, tá? Estou só querendo dizer o seguinte, a diferença é uma fração da diferença de discurso. Como as pessoas colocam nas expectativas a diferença de discurso, elas falam, vai mudar tudo, vai ser não sei o quê. Cara, não vai. Porque não vai... Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, o que eu sabia antes da eleição, eu não sabia quem ganhava a eleição, mas uma coisa eu sabia, quem ganha o Congresso é o Centrão. Como quem ganha o Congresso é o Centrão, eu sei 2 coisas. O Brasil
não vai virar Argentina ou Venezuela. E o segundo, o Brasil não vai voar alto, porque o Centrão, em primeiro lugar, não deixa a gente voar alto e, em segundo, também não deixa a gente cair no precipício, porque aí eles vão junto. Então, eles deixam a gente chegar perto, mas quando chega perto, historicamente, aí o Congresso não deixa a gente afundar. Então, é a garantia de que o Brasil não vira o país do futuro, mas, por outro lado, não vira Argentina ou Venezuela. Se eu não me engano, Arthur Lira falou isso, né? Que o que falta na Argentina é um centrão. Se tivesse um centrão lá, não tinha afundado. Eu não cheguei a ver essa... por um lado ele pode falar isso. Agora, por outro, acho que ele deveria completar e falar por que o Brasil não vira Coreia? Ele podia falar porque que falta tem na o Suíça centrão. é um centrão também. Dá pra falar isso, né? Tira a Suíça e tira a Argentina. E eu tenho uma opinião... Eu até escrevi sobre isso em agosto de 2022. Antes da eleição também era impossível saber quem ia ganhar. E eu falei, olha, eu tenho um candidato de preferência, mas independentemente de quem ganhar, estou otimista com o Brasil, e justamente pegando os pontos que você falou, né, que o Brasil era maravilhoso. Eu até brincava que o Brasil tinha virado a menina mais bonita da sala, porque as outras pegaram cachumbo e perderam os dentes da frente. Aí eu falava da Rússia, que tinha virado um pária, a China não era mais investível, você tinha uma Índia que tem um valuation muito caro, que importava muita commodity, uma população muito grande, África do Sul, uma economia menor. E você pegava até a Europa e Estados Unidos, estavam mais bagunçados que a gente, com a inflação mais alta que do Brasil no período. Então tinha muita coisa boa. Mas eu queria saber dos riscos atuais. Porque, como você disse, política no curto prazo, ela não é tão relevante quanto, por exemplo, o juro americano. E eu digo isso até pelo ano passado, porque a nossa bolsa andou no final do ano, ela até outubro estava dando 3%, e andou com queda de juro americano de longo prazo. Então, até foi engraçado, porque foi no mês que o Lula falou, vamos gastar mais. Aí a bolsa reagiu caindo. Aí caiu o juro lá, bum, subiu pra caramba. Mas o teu comentário é perfeito, porque e tem a ver com o que eu falei. Os ciclos geopolíticos e econômicos globais são muito mais determinantes para comportamento de mercado e econômico da imensa maioria das economias globais. Talvez as duas exceções sejam Estados Unidos e China, porque são eles que determinam o ciclo global. O resto, gente, não é cachorro, é rabo de cachorro. E o problema é que a gente está olhando para o rabo, você está mexendo aqui, como é que é, e está muito preocupado com o rabo. No curto prazo, o que vai determinar é para onde o cachorro vai. É para lá que vai o rabo. E a gente não olha dessa forma. E acho que o comentário que você falou de juros americanos valia o ano passado e vale agora igualzinho. O exemplo do que a gente está acontecendo. Números fiscais brasileiros, em parte... de forma absolutamente genuína, quer dizer, a gente tem que levar muito a sério. Porque se por um lado, no curto prazo, faz menos diferença para o que vai acontecer, se o nosso resultado fiscal é um pouco melhor ou um pouco pior, a médio e longo prazo, o que determina se um país de fato se desenvolve, uma condição número 1 é contas públicas ajustadas. Aliás, vale para um país, vale para uma família e vale para uma empresa. Sistematicamente, gastar mais do que você ganha vai quebrar. É tão simples quanto isso.